Então, boa noite a todos. Primeiro, eu preciso dizer da alegria de estar aqui mais uma vez com vocês, mesmo que ainda virtualmente, mas nós temos a esperança de que em breve vamos poder nos encontrar e nos abraçar, e sabemos que essa reunião virtual é por um motivo bom, né, porque a casa está passando por reformas, e isso é muito importante também para o desenvolvimento do trabalho, né, o importante é a gente não parar. Então, graças a Deus, temos esse meio de comunicação, de nos encontrarmos, e vamos nos valer dele da melhor forma possível. Como a Kelly disse, antes disso, eu só reforço o pedido da Laura, né, que a espiritualidade amiga possa nos orientar, nos ajudar a ter a intuição neste momento, para que as palavras que aqui forem ditas possam ser recebidas por vocês com muito amor, com muito carinho, discernimento, e que ela possa, de fato, chegar ao coração de cada um, tocando no que for necessário para que possamos sair essa noite daqui, dessa reunião, melhor do que aqui chegamos, e que possamos levar algo de bom para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para ajudar-nos no nosso crescimento espiritual. E hoje nós vamos falar sobre esse tema Segue-me Tu, que foi inspirado no capítulo 2 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é dessa mesma coleção que a Kelly leu a mensagem Fonte Viva, é esse livro aqui, em que é psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e que nessa coleção, Emmanuel ele pega versículos do Evangelho e vai traçando os esclarecimentos para nós. E aí o versículo que ele trabalha aqui, nesse capítulo 2, ele está lá em João, capítulo 21, e é o versículo de número 22, que é, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E aí, como eu acho sempre importante a gente fazer, a gente precisa contextualizar, né, em que momento foi dito isso por Jesus a Pedro, para a gente poder entender daqui a pouco os esclarecimentos que Emmanuel fala. Então, eu peço permissão para a gente poder dar uma passeada ali no capítulo 21 do Evangelho de João. Nesse capítulo, ele trata sobre uma pesca, né, em que Pedro e outros discípulos saíram para pescar. Nessa oportunidade dessa pesca, já havia acontecido a crucificação de Jesus, ele já havia se manifestado, aparecido para os discípulos por 2 vezes, principalmente ali para reestruturar, para restaurar a confiança deles em Deus, para poder tentar dar força para que eles continuassem adiante, porque era um momento de muita perseguição, um momento muito difícil para aqueles primeiros cristãos ali. E aí nessa pesca, Simão Pedro ele está com Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E durante a noite toda eles não conseguiram pescar nada. E então é avistado um homem na praia que questiona a um deles se havia algo para poder comer. Quando eles respondem a esse homem que não, aí eles não tinham conseguido pescar nada ainda. E aí, esse homem que era Jesus, mas ainda não havia sido reconhecido por eles, diz, né, lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. E quando eles fazem isso, a abundância de peixe foi tão grande que eles já não conseguiam mais trazer a rede de tantos peixes que conseguiram pescar. E de imediato, João, que é tido, né, como o discípulo amado por Jesus, ele grita, é o Senhor. E neste momento, Simão Pedro, ao ouvir que o mestre estava ali na praia, ele pula do barco e vai a nado ao encontro com Jesus. E enquanto os demais vão buscando, tentando colocar a rede ali no barco, e segue também em direção à praia. E aí, aqui a gente vai fazer uma primeira reflexão bem rápida do que seria esse lançar a rede. Aqui nesse contexto, a gente pode compreender que a rede, ela é como se fosse as nossas teias, os nossos laços, os nossos propósitos, as nossas metas enquanto encarnados. É aquilo que tentamos dar sentido
para poder interagir com a vida ao nosso redor. E aí, muitas das vezes, a gente busca pescar, nós precisamos, né, buscar pescar os valores do espírito. Só que muitas das vezes a gente se distrai e acaba lançando essa rede em direções equivocadas. E aí vem o convite de Jesus para podermos lançar a rede em outra direção, que é onde nós vamos encontrar, sim, esses valores do espírito. E quando Cristo chega para nós por meio do Evangelho em nossas vidas, ele nos convida então a lançar essa rede em outra direção, na direção do bem, na direção da caridade, na direção do autoconhecimento, da reforma íntima, que é o que vai de fato nos fazer colher esses valores do espírito. E aí sim, a gente vai conseguir encontrar um pouco mais de alegria em servir Jesus, encontrar um pouco mais de conhecimento, conseguir junto do o Evangelho de Jesus, junto com o Espiritismo, vai fazer a gente saber melhor qual direção a gente quer lançar a nossa rede, né? E a partir daí nós vamos conseguir fazer novas escolhas, vamos nos preenchendo de fato de alegria, de propósito, de metas corretas e de novos interesses. Então, essa é a pequena reflexão que eu queria fazer sobre essa parte, que também é muito rica para a gente poder compreender o que Jesus queria dizer nesse momento para nós. E aí, seguindo ainda agora no capítulo 21, é nesse contexto que acontece aquele diálogo de Pedro com Jesus, em que Jesus questiona: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, o mesmo número de vezes em que Pedro o negou anteriormente. E Pedro, sem hesitar, afirma as 3 vezes que o amava, e em cada uma delas que Jesus questionava, ele passava ali uma programação sobre a tarefa de Pedro, né? Apacenta minhas ovelhas, alimenta minhas ovelhas, e assim ele foi passando a programação para Pedro do que seria a missão dele a partir daquele momento. Então, aqui vale uma segunda pequena reflexão, que é sobre esse amar a Jesus. O que seria para nós esse amar a Jesus? Muitas das vezes a gente pode pensar que ama, mas a gente precisa de fato entender o que seria esse amor. Porque o amor a Jesus, ele está ligado diretamente com o serviço ao próximo, seja por meio de um consolo que nós podemos oferecer, seja explicando alguma dúvida que angustia algum dos nossos irmãos que chegam até nós, seja ouvindo uma alma aflita, simplesmente ouvindo, sem precisar de dar opinião, simplesmente dando mesmo esse momento de atenção para alguém que está passando por algum momento de aflição. Seja, na maioria das vezes, é necessário a ajuda material mesmo, àqueles mais necessitados. Então, o que a gente pode concluir é que o amar a Jesus, o amor a Jesus, ele está indissociavelmente ligado ao serviço. Porque se a gente diz que ama Jesus, mas ainda estamos no plano dos sonhos, né, daquelas belas mensagens que lemos, que ouvimos, palestras que participamos, estudos que fazemos, isso tudo é de fato importante, mas se a gente estiver somente nesse plano, significa que o nosso amor a Jesus, ele ainda não chegou a brotar frutos no nosso coração. Por quê? Esses frutos só surgirão a partir do momento que a gente tiver uma ação sincera no servir. Então, o caminho cristão, ele nos exige o autoconhecimento e principalmente a ação direta, a ação direcionada, a ação sincera no bem para aquele próximo que está ao nosso redor, né? Então, agora nós vamos retomar novamente ao capítulo 21, chegando ali no versículo que nós vamos trabalhar essa noite, e aqui, nesse contexto, logo depois de questionar se Pedro o amava, Jesus segue conversando com Pedro, e aí Pedro vê uma oportunidade que estava a sós com Jesus e questiona o que seria do destino de João. Queria saber, né, qual seria talvez a tarefa dele, e o que a ele caberia, e aí é onde Jesus responde: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti?
segue-me tu. E aí, a gente vai perceber que Jesus já alertava aqui que João ele teria uma tarefa de fato diferente dos demais. Ele foi o único que ficou dentre os discípulos, né? Ele foi o único que viveu mais tempo, que ficou mais tempo encarnado. E mesmo passando, como todos, por perseguições, ele também chegou a ser exilado, mas ele viveu até quase o final do primeiro século. Ele foi o único que morreu de velhice, com mais de 90 anos, e teve algumas tarefas específicas, né? Como, por exemplo, cuidar de Maria, a mãe de Jesus, que né, durante a crucificação, Jesus a entrega a ele como mãe, este é teu filho, e então ele teve esse compromisso. Ele também, né, foi o que ditou o evangelho mais tarde, lá já no final do primeiro século, quando tudo já tinha passado todo aquele turbilhão das perseguições, Jerusalém já tinha sido devastada também, então ele consegue ter uma visão um pouco mais clara de todos os acontecimentos e traz um evangelho um pouco diferenciado nisso, e também pelo fato de ter vivido com a mãe de Jesus, então são preciosidades que apenas ele conseguiu ter, e ele também teve a responsabilidade pela escrita do Apocalipse. Então a gente observa que era uma missão diferente mesmo dos demais, não menos importante, mas diferente, né? E aí a gente vai trazer isso esse contexto em que Pedro questiona do que seria de João para os nossos dias atuais, né? Juntamente com a resposta que Jesus nos dá. A gente tem a consciência de que é preciso avançar, isso todos nós sabemos. Só que nós também sabemos que o mundo moderno, ele nos traz distrações diversas, seja nos vícios, seja em redes sociais, que hoje em dia a gente percebe o quanto gasta o nosso tempo em vão, seja com as demais distrações que a vida mesmo vai nos oferecendo, né? Séries, filmes e muita coisa para ver, até mesmo para estudar, internet e tal. E aí, a gente precisa de ter a consciência de que as nossas escolhas, elas precisam se nortear dentro daquilo que sentimos e que sinceramente desejamos fazer. Mas não é o melhor caminho escolher o que vamos seguir, ou o que vamos fazer, dependendo da opinião de terceiros. E só que quem de nós aqui, quantas vezes já tomou alguma decisão imaginando o que o outro vai pensar? Ou então já viveu de aparências para o outro? Ou então já fez algo que não desejava naquele momento, mas precisava de fazer para que o outro visse aquilo. Muitas das vezes nós deixamos de seguir a nossa própria designação, de ouvir a nossa voz interior, a nossa intuição, e em detrimento do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, e aí a gente acaba atrasando um pouco a nossa jornada espiritual. A gente precisa de compreender que cada pessoa, ela tem a sua própria jornada espiritual e que Jesus, ele nos convida a olhar para dentro de nós, para observar o nosso caminho, sem julgamentos e sem comparações com os outros, né? O que importava para Pedro do destino de João, às vezes era até uma preocupação válida, mas o que ia importar, ele precisava de se concentrar, era na missão que o mestre estava passando para ele, era no que ele estava ali disposto a fazer, e não que o outro iria fazer. O outro tem lá o seu caminho. Então, é muito importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia e tentar evitar, de fato, esses julgamentos ou essas comparações. Isso não vai nos levar a um crescimento espiritual, e também a gente precisa de observar que nós temos realidades diferentes, isso de fato existe. E aí, agora nós nos valemos aqui do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma comparação sobre a liberdade de escolha que nós temos e sobre a condição social. Ele questiona ali na questão 850 se a posição social do homem ela não seria um obstáculo à sua liberdade de agir plenamente. E aqui ele fala na questão de classe social, de status, de profissão. A gente sabe que existem essas diferenças, né? E isso seria um limitador para que eu pudesse agir plenamente com a minha liberdade. E os espíritos, eles respondem que
Essas limitações de fato existem, né? Existem as exigências sociais, culturais, econômicas, mas Deus é justo e ele leva em conta essas limitações para avaliar a moral de cada uma das pessoas. E só que o que que acontece? Os espíritos nos esclarecem que a responsabilidade pela inação ou pela falta de esforço para superar esses obstáculos, ela é do próprio indivíduo. O que que eles dizem com isso para nós, né? Que a gente pode sim ter os limites materiais ali, mas o que que eu vou fazer se qual vai ser a minha escolha a partir daquela minha condição limitante, seja na pobreza, seja num trabalho difícil, seja com a dependência econômica ou até mesmo emocional de outra pessoa, com as obrigações familiares. Se isso tudo gera um certo limite na minha liberdade de escolher, o que é que eu vou fazer com isso? Esses limites, eles não tiram totalmente a nossa liberdade. A gente precisa, a partir desses fatores, saber qual caminho a gente vai querer seguir. Se eu vou querer continuar me vitimizando por conta disso ou daquilo, reclamando por conta dessa ou daquela dificuldade, ou se eu vou partir para a ação, e aí fazer o que está ao meu alcance para ir melhorando aquela situação, aquela condição. E Deus, ele avalia isso tudo no contexto individual. Só que ele espera de nós também um esforço dentro do possível ali para a nossa realidade. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão agora 863, Kardec pergunta sobre a pressão social ali dos costumes sociais e o livre-arbítrio, se também isso não causaria uma restrição para que a gente pudesse utilizar o livre-arbítrio, né? Ele, ele pergunta se os costumes sociais e a influência de opinião pública na vida das pessoas, elas não atingem ali, limitam o livre-arbítrio por conta do julgamento alheio, por conta da posição que a pessoa ocupa, se isso não comprometeria mesmo o exercício do livre-arbítrio. E a gente sabe que existem muitas pessoas que, de fato, é, precisam da opinião social e acham que realmente o costume ali é fazer aquilo e precisa de fazer aquilo para que a sociedade o respeite, o entenda e o inclua, enfim, a gente sabe que existem essas realidades. E aí os espíritos sabiamente respondem que os costumes sociais, eles foram criados pelos próprios homens, não por Deus. Então, se a gente resolve seguir esses costumes, é porque a gente vê alguma vantagem nisso, que convém de alguma forma. E a submissão à opinião pública, ela é uma escolha, então é um exercício do livre-arbítrio. Se você quer, um exemplo claro, se você quer se expor na rede social, ganhar muitos seguidores, e às vezes tem muitas pessoas que vivem disso, você abre ali a sua vida, seu dia a dia, seu trabalho, enfim, é uma escolha, né? Então, irão acontecer algumas coisas, comentários ou atitudes que vão te cobrar algum comportamento porque você escolheu expor isso tudo. Então, é uma questão de causa e efeito, de um livre-arbítrio, você teve a escolha de se expor dessa forma, então algumas coisas vão chegar até você por conta dessa escolha, né? E só que a responsabilidade moral é de quem, por orgulho ou por medo, prefere seguir ali a corrente da opinião pública, ao invés de agir de acordo com a sua consciência. Então, o que que Deus avalia? Ele até pode, olha, Deus, ele não levará em conta o sacrifício de quem fez aquilo por vaidade. Ele valoriza muito mais o sacrifício de quem, aquele sacrifício da vaidade, feito em nome de um bem, feito em nome de uma verdade. Ou seja, às vezes a gente quer seguir aquele efeito manada, mas na avaliação de Deus, talvez eu saia daquele efeito ali para poder seguir um bem maior, uma verdade maior, mesmo que todos estejam contra mim naquele momento, naquela situação, isso vai ser muito mais válido, porque eu estou ali sacrificando a minha vaidade de seguir, de ficar ali naquele conforto junto com todos que estão seguindo aquela opinião ou aquela conduta, em nome de um bem maior. E essa sinceridade, esse esforço,
em seguir o que realmente é verdade e o que realmente está dentro dos preceitos que nós acreditamos, ela é muito mais valorizada do que simplesmente a gente seguir esse efeito manada. Então, fica aqui a certeza de que ninguém é forçado por Deus a seguir algum costume social. Na maioria das vezes, a gente o faz por algum tipo de interesse. E se a gente ainda está nesse patamar, cabe a reflexão. Não, a gente não está falando aqui de forma alguma é, a julgar alguma pessoa, para julgar algum comportamento, porque às vezes nós mesmos estamos passando por isso, mas talvez se a gente já tiver essa consciência de que eu não sou obrigada a fazer como todos estão fazendo ali, só para ser aceita, isso já é um primeiro passo. Então, que a gente continue refletindo e se esforçando para que futuramente consigamos tomar as nossas próprias decisões sem precisar de ser aprovado pela opinião de terceiros, né? Então, seguindo aqui, a gente avalia que Deus, ele avalia, na verdade, é a nossa liberdade interior. Então, se eu consigo agir dentro daquilo que eu acredito, é, é o que tem mais valor mesmo para Deus. E aí o que acontece? Dentro disso que nós conversamos, existe um conceito de autodeterminação, que é justamente a capacidade que o indivíduo tem de decidir por si mesmo, de conduzir a sua própria vida, de fazer as suas próprias escolhas conscientes, com base na sua vontade, nos princípios e nos valores que ele acredita. E isso está diretamente ligado a esse exercício da liberdade, da responsabilidade e da autonomia moral. A doutrina espírita, ela reforça para nós a ideia de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mesmo que algumas condições ali, materiais ou sociais, nos limitem, né, naquele momento. Então, o mérito moral, ele nasce da capacidade da autodeterminação, é daquela capacidade de decidir por si só, né? Diante das pressões sociais, dos obstáculos, das fraquezas, enfim, da vaidade, do medo, do orgulho. Então, o mérito moral nasce quando eu consigo enfrentar cada uma dessas dificuldades. E é importante lembrar também que o aceite em seguir Jesus, aceitar esse convite dele, é um aceite individual. E ele não deve estar atrelado a opiniões de terceiros, e inclui-se nesses terceiros nem mesmo a opiniões daqueles que nós mais amamos. Não é, Patrícia, mas como assim? A opinião de quem eu amo não importa para mim? De quem me ama também não importa? Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que a nossa opinião em seguir, o nosso desejo e a nossa certeza que vamos aceitar esse convite de seguir a Jesus, ele não pode estar atrelado a, ao aceite de outros, principalmente daqueles que nós amamos. Eu vou explicar melhor. Naquela passagem que ela tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, e também está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 37 a 39, é uma passagem que, se a gente lê descontextualizada, ela gera uma certa estranheza, mas ela explica muito bem isso de nós aceitarmos seguir Jesus, independente da opinião daqueles que nós amamos. Que ela diz assim: quem ama pai e mãe, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Aqui, Jesus não fala de forma alguma para que nós devemos menosprezar o respeito ou o amparo às pessoas que nós amamos. Não é isso. Ele simplesmente nos alerta de que o nosso propósito maior deve ser a comunhão com Deus. E talvez aceitar esse convite de seguir a Jesus seja o nosso maior ato de amor
para com a nossa família, com os nossos amigos, para com as pessoas que nós amamos. Porque a partir do momento que eu aceito e consigo começar a colocar em prática, eu consigo ir no caminho da minha ascensão espiritual, eu consigo ficar mais preparado para poder amparar e contribuir com aqueles que nós amamos. Um exemplo para poder esclarecer. No livro Há 2000 anos, Lívia decide seguir Jesus, né, num momento de muita dificuldade. E por mais de 25 anos ela seguiu Jesus, contrariando a vontade do esposo, Públio Lentulus, e imagina se ela tivesse atrelado essa escolha de seguir Jesus à vontade do marido. Então ela não o seguiria. E o que seria de Públio Lentulus se ele não tivesse sido inspirado, só que muitos anos depois, a conhecer o Mestre? O que seríamos de nós sem, hoje, Emmanuel, esses esclarecimentos dele? Então, Lívia, lá atrás, quando escolheu seguir Jesus, ela não atrelou isso à opinião daquele que ela também amava, que era o seu esposo. Ela seguiu o seu coração e decidiu que ela seguiria o Mestre, independente dos obstáculos que lhe foram apresentados, e foram inúmeros, mas ela manteve firme na sua decisão. E isso inspirou com que Públio pudesse crescer ali naquela, apesar do sofrimento, naquela encarnação e nas outras tantas, podendo também colaborar, né, com o cristianismo. Um outro exemplo muito claro para nós, imaginemos se no livro Paulo e Estevão, que está esse exemplo, se Paulo de Tarso tivesse, Paulo, já Saulo, né, que virou Paulo, se ele tivesse atrelado a sua escolha em seguir o mestre, em disseminar o evangelho, se ele tivesse atrelado isso à opinião dos seus amigos do Sinédrio, principalmente também a opinião de seu pai, que era totalmente contra, achava que ele estava louco, se ele não tivesse mantido firme na sua opinião, ele não avançaria com a sua missão de disseminar a boa nova. Então, são dois exemplos que nós temos de que, mesmo contrariando a opinião daquele que nós mais amamos, se nós tivermos a certeza de aceitar esse convite de Jesus, nós vamos seguir. E a gente, trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente pode observar, muitas vezes temos familiares temos familiares que não aceitam que nós sigamos, por exemplo, a doutrina espírita, ou outros até que não aceitem essa questão da religiosidade, porque acham que isso é uma besteira, talvez alguns amigos, enfim. Ao nosso redor, certamente, tem pessoas que acham que a gente, né, não tá agindo bem, não está fazendo certo, mas se a gente está com a consciência tranquila de que estamos tentando seguir para aceitar esse convite de Jesus de segui-lo, não importa se a gente está conseguindo se aperfeiçoar espiritualmente, moralmente, conseguindo fazer essa nossa transformação interior, certamente é a maior colaboração que a gente pode dar dando para essas pessoas, porque nós devemos seguir amando essas pessoas, que mesmo que não concordem conosco, precisamos de continuar amando, respeitando, cumprindo os nossos deveres sagrados, mas se aquela pessoa, por hora, não quer avançar, paciência, ela terá outros desígnios, ela terá outras oportunidades. O que não pode é nós usarmos aquilo como desculpa para que nós não avancemos. Porque se já temos consciência, se já temos o desejo, não podemos utilizar essa opinião de quem nós amamos como um empecilho para o nosso crescimento. Nós precisamos de criar essa independência e compreender que existem escolhas diferentes, e essa de seguir Jesus, na maioria das vezes, é uma escolha solitária, não é fácil. Às vezes nós fazemos trabalhos e trabalhos e trabalhos que parecem que são invisíveis aos olhos de terceiros, porém, é necessário para o nosso crescimento espiritual. E o nosso Pai Maior está vendo e tudo isso e nos auxiliando, nos amparando nesses momentos de desânimo, de mais dificuldade. Então, nós podemos concluir que Jesus ele não quer que nós abandonemos, de fato, as pessoas que nós amamos, mas ele só nos alerta que segui-lo é o melhor caminho e o mais belo testemunho de amor que nós podemos dar a essas pessoas que nós amamos.
E por isso que nós nos enchemos, a partir daí, de muito amor, de compaixão e de força para amparar a essas pessoas quando for necessário, né? E aí agora nós vamos partir aqui para os esclarecimentos de Emmanuel dentro desse versículo, né? Vamos ver o que ele fala para a gente dentro desse versículo escolhido, que vou ler mais uma vez para vocês, para a gente poder relembrar. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E Emmanuel começa dizendo o seguinte: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Aí aqui a gente para e já observa o seguinte: Emmanuel nos diz que existem companheiros que estão preocupados com os outros companheiros, né, que estão ali no mesmo trabalho, na mesma causa. Porém, o problema está em nos preocuparmos excessivamente, altamente preocupados com os companheiros de outras tarefas. E esse excessivamente preocupado nos faz ver que, quando nós estamos com muito tempo para poder preocupar com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, talvez seja o momento de observarmos que a nossa tarefa não está sendo bem feita. Ele não fala para nós tratarmos com indiferença esses nossos companheiros, pelo contrário, o trabalho coletivo, ele é importante sim, eu saber se o companheiro está precisando de uma ajuda aqui ou ali naquela tarefa e tal. Só que quando eu paro de fazer o meu, para poder me preocupar, criticar, julgar, e às vezes até mesmo atrapalhar o trabalho de terceiro, aí é que está o problema. Então, quando nós estamos preocupados demais com a tarefa de terceiros, é sinal de que alguma coisa das nossas tarefas está ficando por fazer. Então, sigamos conscientes de que, se for uma preocupação para ajudar, que ela ajude. Mas se for algo que está excessivamente acontecendo, vamos observar que não é o caminho certo, né? E aí Emmanuel prossegue com sutileza falando o seguinte: é justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Aqui, ele nos mostra o quanto quando eu não executo bem a minha tarefa de forma adequada, sincera, tentando aperfeiçoar, me sobra tempo demais para preocupar com a tarefa alheia. E nós devemos empregar a nossa energia em fazer bem o nosso trabalho, em aperfeiçoar o nosso trabalho, e não apontando as imperfeições dos outros. A verdade é que a melhor contribuição que nós podemos dar ao outro é fazer bem a nossa parte, dar realmente o exemplo. E aí a gente vai levar isso para dentro do centro espírita, dentro da casa espírita. Se eu tenho um compromisso com a minha tarefa, se eu sou pontual, se eu sou assíduo, se eu tenho constância no meu trabalho, disciplina, entusiasmo, bom ânimo, é nítido o quanto eu vou conseguir inspirar outras pessoas. É porque o exemplo, ele de fato arrasta. Esse comportamento é o maior testemunho de fé que a gente pode dar dentro de uma casa espírita. E aí eu digo, em qualquer função que a gente possa estar, desde a responsabilidade ali na conservação, na limpeza da casa, no abrir e fechar a casa durante a reunião, se eu tenho todo esse compromisso, essa pontualidade, seja ali para iniciar um estudo, para dirigir um estudo, seja para poder ter o compromisso ali em ser assíduo lá nas palestras, nas reuniões, nos compromissos que nós assumimos, qualquer um deles, seja na evangelização, todos. O que não dá, se a gente realmente tem esse compromisso, essa assiduidade, essa disciplina, é a minha maior colaboração para o outro. Porque se o outro não está fazendo, ele vai parar e observar, opa, peraí, mas a fulana chega cedo todo dia, ela não falta, não, eu acho que eu tenho que melhorar aqui. Porque a gente não pode se inspirar naquele que está
desanimado, a gente tem que tentar mostrar para aquela pessoa que dá para melhorar, entendeu? Não a gente precisa de ser exemplo para inspirar, não para poder desanimar as outras pessoas, que às vezes a gente desanima e começa a reclamar com um e fala com o outro e não agrada de uma coisa, e aí isso vai causando uma bola de neve de coisas que não são boas para dentro da casa espírita. Então, que nós tenhamos essa consciência de que, mesmo que seja aos poucos, se eu puder fazer o meu pouco bem feito, eu estou inspirando outras pessoas. É a maior contribuição que eu posso dar para a causa espírita, para a casa espírita e para outras pessoas que estão nos observando, né? Então, vamos ter mais clareza e discernimento para poder compreender que um ou outro companheiro vai errar. E isso acontece. Mas pode ser também que o erro esteja no nosso olhar, né? E aí aqui a gente se vale da passagem que diz que como pode dizer o seu irmão, irmão, deixe-me tirar um cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Essa passagem está em Lucas, capítulo 6, versículo 42. Aqui, Jesus ele fala para a gente poder tirar a trave dos nossos olhos, não fala, tira a trave dos seus olhos e segue, deixa seu irmão em paz. Não, ele fala, quando você tirar a trave dos seus olhos, você vai ter mais clareza, você vai se despir das suas próprias imperfeições, e aí sim, você terá condições de ajudar o outro, ver ali o cisco no olho do outro. Então, pensemos que vamos parar, né, de tentar ter esse olhar de julgamento. Se a gente conseguir ir aos poucos se autoaperfeiçoando moralmente, buscando mesmo nos despir ali da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa ilusão, mais uma vez, a gente vai estar apto a auxiliar aqueles nossos companheiros de jornada. E aí existe uma frase muito forte e comum de nós ouvirmos no meio espírita, né, que antes de você querer transformar o mundo, vamos tentar transformar nós mesmos. A partir daí, eu vou ter condições de auxiliar aqueles que querem vir com essa transformação junto com a gente, né? E aí, Emmanuel prossegue. Ele diz o seguinte: algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos a pressas. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Aqui é muito importante o que Emmanuel nos pede. Ele nos pede compreensão para com os nossos companheiros. Nós sabemos que, em alguns momentos, um ou outro precisa se afastar da casa espírita, seja por um motivo de saúde, seja por um motivo de trabalho, seja por algum motivo de doença, seja por outros motivos que nós não vamos ter ali pleno conhecimento. E aí, o que a gente precisa ter? Julgar? Ah, você parou de ir, você não está fazendo, e isso está atrapalhando isso e aquilo. Não. Nós precisamos de ter compreensão, de ter clareza no olhar e discernimento, porque muitas das vezes aquele companheiro se afastou porque Jesus tinha outros desígnios para ele. Ele precisava de continuar cumprindo ali a sua missão em outra seara, seja até mesmo em outra denominação religiosa. Mas o que Emmanuel pede de nós é exatamente essa compreensão. E é muito interessante, porque lá no livro também, Paulo Estevam, tem uma passagem que a gente percebe que essa ponderação, essa compreensão, essa serenidade salvou alguns dos discípulos de Jesus, que foi quando Gamaliel, que era o mentor de Saulo no Sinédrio, né, um doutor da lei, muito respeitado, muito experiente,
Quando levaram Estevão e os outros seguidores presos e já estavam pedindo, eles iam interrogá-los e muitos já queriam a morte, e a prisão e a morte deles, inclusive Saulo, que era um dos maiores perseguidores naquela época, naquele momento, Gamaliel, ele chega com muita sabedoria e serenidade e sugere que eles esperassem um pouco mais, que o tempo diria se aquele trabalho do pessoal, dos seguidores do caminho, né, se ele fosse realmente um trabalho equivocado, ele não resistiria ao tempo. Mas, se ele fosse algo de Deus, que não fossem eles, né, os doutores da lei, que deveriam ser os primeiros a interferir no trabalho sagrado. E aí foi com essa ponderação, essa clareza, que decidiu-se por livrar Pedro, Filipe, João e outros apóstolos ali naquele momento, ficando preso apenas Estevão. Então a gente percebe o quanto é importante ter essa compreensão, essa clareza, essa serenidade, para quando a gente vê algum companheiro que pareça estar diferente aos nossos olhos, como Emmanuel diz, né, que pareça estar distante, mas a gente precisa de ter calma, paciência, para a gente também não ver problema onde não tem, mas que com essa serenidade, essa paciência e essa observação, que a gente também consiga enxergar e detectar algum problema que nós possamos auxiliar quando ele realmente existir, né? E aí a gente também, ainda falando dentro da casa espírita, essa questão da serenidade, da ponderação e da paciência, a gente também vê muito quando a gente apresenta uma frente nova de trabalho, quanta resistência, às vezes, nós recebemos. Ah, porque não tem gente para fazer isso, porque isso não vai dar certo, o horário, o dia, a gente não tem recurso, tá. Vários empecilhos vão aparecendo. E isso a gente precisa também ter cuidado, porque muitas das vezes podemos estar abafando ali o potencial de algum trabalhador que quer de fato servir. A gente talvez não tenha paciência de esperar maturar algumas ideias. Então, é preciso também nessas situações muito equilíbrio, muito bom senso e compreensão para a gente poder avaliar com o tempo e tentar auxiliar dentro da obra. Porque o que a gente precisa de ter em mente, principalmente quando trabalha, quando nem existe esse trabalho em equipe, é que a obra, ela não é nossa, a obra, ela é de Jesus, e nós somos, ele é o nosso pastor, nós somos meras ovelhas. Então, às vezes, a gente precisa de fato de enxergar que a obra é de Jesus e que nós temos que trabalhar, servir para aquilo dali, e não tomar conta do projeto que é meu, eu que cuido disso, eu que cuido daquilo, e não deixar com que as pessoas também possam, às vezes, auxiliar naquilo dali, né? Às vezes a gente abafa novos trabalhadores porque acha que só a gente sabe fazer aquilo dali. Então, Emmanuel continua dizendo que o bom pastor permanece vigilante, e ele prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então, mais uma vez, reforçando que Jesus, ele está no controle. Então, cabe a nós ter esse bom senso e essa compreensão para poder seguir os desígnios que ele tem para nós, né? Então, Emmanuel continua aqui, ó. Convém, perdão, peraí que saiu aqui. Convém, deste modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer a obrigação as obrigações que lhe são próprias. Então, é a gente respeitar aquelas obrigações que nós temos. O primeiro requisito e fundamental para que as coisas possam fluir melhor é eu fazer bem a minha parte, né? O Evangelho já nos orienta, sede perfeitos. Eu não preciso ser perfeito em tudo. Se a minha função é a função X, que eu faça bem aquela parte, né? Que eu possa executar da melhor forma aquilo que eu me propus a executar. Se eu sou uma excelente evangelizadora,
Então, que eu evangelize bem, mas talvez eu não precise de querer dar opinião em coisas da casa espírita que eu não compreendo ainda, por exemplo, uma reunião mediúnica, ou então que eu queira dar uma palestra, assim, eu ainda não estou preparada para aquilo. Não que a gente não possa fazer os demais trabalhos, mas é que naquele momento, se eu estou naquela função, que eu faça bem feito aquilo, né? Nós não devemos ter a pretensão de dar um grande salto no trabalho. A gente precisa de ir fazendo bem feito a nossa parte para poder ir crescendo e aprendendo, e evoluindo, e aí sim chegar a desempenhar outras funções que, por hora, eu ainda não estou preparada, mas ali na frente eu vou poder fazer, né? Aí tem uma passagem do Livro dos Espíritos, mas eu acho que não tem necessidade de nós comentarmos, não, porque eu queria, nosso horário já está avançando, eu queria finalizar aqui com a última frase de Emmanuel ainda sobre esse texto. Não, aí ele nos diz, né, que ainda, deixa eu pegar para poder não me perder, olha, nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar, é aquilo que nós estávamos falando. Se a minha função é a X, que eu faça bem feito ela, vai ter muito trabalho para poder realizar ainda dentro da casa, eu só preciso de ir aperfeiçoando, tendo atitudes melhores para poder ir chegando em cada um deles, né? E Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, gente, a reflexão que fica para nós essa noite mais uma vez, ela não é de indiferença, é sim do nosso compromisso com o trabalho em Cristo. E o compromisso com com a nossa transformação, ele vai irradiar de forma que possamos ainda mais amparar e oferecer consolo e inspiração para terceiros. Lembremos-nos de que a nossa transformação ela não pode depender da escolha ou das circunstâncias exteriores, é, mas tão somente das nossas escolhas íntimas, da nossa postura interna, e a partir daí nós teremos mais clareza para poder agir sem julgamentos, sem malícias, sendo verdadeiros colaboradores de Cristo. Nós estamos aqui justamente para poder aprender a qualificar as nossas escolhas. E como que a gente faz isso? Como eu qualifico as minhas escolhas? Observando os efeitos que estão chegando até nós. Nós estamos lidando com quais efeitos? Discórdia, malícias, estamos lidando com aflições, falta de paz de espírito. Então, significa talvez que eu precise de lançar a minha rede em outra direção, né? Através dessa análise, nós conseguimos ir qualificando melhor as minhas escolhas, porque nada vai mudar se a gente não mudar as nossas atitudes. E lembremos-nos de que tudo que vivemos é efeito das nossas escolhas. Logo, não há espaço para vitimismo, né? Por mais difícil que seja a situação, eu tenho a escolha de tentar sair dela, e esse esforço já é muito válido para Deus. Então, olhamos com clareza o que nós precisamos de fato fazer, o que é devido fazer. E aí, assim, nós deixamos as opiniões alheias um pouco mais de lado e tomamos a frente mesmo da nossa vida, com as nossas próprias ações, com os nossos próprios sentimentos. Tem uma frase que fica muito forte quando eu vi, na verdade são duas palavrinhas, mas vale muito a pena a gente refletir, que é colhemos escolhas. E para finalizar, quando a gente estiver passando ali por algum momento muito difícil, para poder compreender quais são os desígnios de Cristo para nós, vamos nos valer do conselho de Abigail, que foi a noiva de Saulo, ainda no livro Paulo e Estevão, que no momento de muita angústia, ela o orientou da seguinte forma: ama, trabalha, espera e perdoa. Seguindo esse roteiro, acho que nós conseguimos nos manter firmes no propósito de seguir os caminhos de Jesus, de aceitar o convite dele. Então era isso, meus irmãos, eu espero ter
conseguido passar de alguma forma a mensagem da noite, e eu agradeço muito a oportunidade, tanto a Kelly quanto ao Segem, pela oportunidade mesmo do trabalho de estar aqui com vocês essa noite.